Aqui nós encontramos uma situação muito interessante, é que houve a profanação na casa de Deus da seguinte forma: o sacerdote Eliasibe, ele contrai casamento, ou seja, a filha desse sacerdote acaba se casando com um Tobias, que era um amonita, que era o inimigo, que era Sambalate, Tobias, eram homens que se levantaram de forma furiosa para que o muro não fosse reconstruído, tentou de todas as formas, difamou Neemias, e de repente, aquele sacerdote, aquele homem que tinha a responsabilidade de levar o povo à adoração, de cultuar de forma correta a Deus, fez uma aliança através de um casamento com este homem. E por sua vez, trouxe este homem para morar dentro da casa do Senhor. Ou pior ainda, o lugar aonde era recolhido os dízimos, as ofertas, os cereais, que era para o sustento dos levitas, ali estava morando aquele homem. Então nós vemos que muitas vezes nós começamos a trazer para dentro da nossa casa o inimigo. O inimigo, fazemos aliança através de um casamento, fazemos aliança através do comércio, fazemos aliança através de uma sociedade. Quantas vezes nós, sem perceber, Satanás está nos atraindo, nos aliançando, nos amarrando, nos seduzindo, tanto que o profeta Malaquias, na época, quando o livro de Malaquias foi escrito, foi exatamente contra esse sacerdote Eliasibe, que havia se levantado e havia corrompido a lei, corrompido o culto, corrompido a casa do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado com quem nós temos nos aliançado, com quem nós temos estado e com quem, infelizmente, nós temos muitas vezes nos aparentado. Tome cuidado, porque isso aqui é um alerta e é um cuidado que nós temos que ter. Mais uma vez eu falo, as más conversações corrompem os bons costumes e o inimigo entra de forma sedutora e nos afasta da presença de Deus. Hoje, através do programa, nós estamos fazendo um alerta sobre alianças erradas. Que tipo de aliança você tem feito? Com quem você tem andado? Que tipo de caminhos você tem trilhado? Deus estabelece seus caminhos, suas alianças conosco, e nós não podemos abrir mão dessas alianças por causa de alianças humanas. E o sacerdote Eliasibe, que teria a função de dizer não, ele foi tendo uma postura não política, mas politiqueira. Ele transforma a sua função de sacerdote num politiqueiro. Ele começa a agradar ali, dá um em casamento ali, dá outro em casamento ali. Na verdade, ele desvia os olhos de Deus, que ele começa até a ter medo daqueles homens, talvez novamente, com medo que eles atacassem, falando, bem, eu dou um em casamento, dou outro em casamento, então eles não vão me perturbar. Quando a nossa confiança deve estar em Deus e nas alianças que nós fazemos com Deus. Essa família sacerdotal, de Eliasibe, ela chega ao ponto de se unir, como nós já falamos, aos inimigos, e leva esses inimigos para dentro da casa de Deus. Quando Neemias chega lá, Tobias tem uma câmara construída dentro da casa de Deus, reservada para ele. O inimigo talvez estivesse morando melhor do que as pessoas que lutaram para a reconstrução daquele templo. Olha, a coisa estava tão fora de controle. A situação perdeu tanto rumo em 12 anos. Foram 12 anos de luta para reconstruir. Mas foi só Neemias se afastar e tudo que havia sido reconstruído com muito sacrifício, com muita luta, com muito empenho, com muita vigilância, até mesmo com muitas ameaças, veio tudo abaixo. Às vezes nós lutamos tanto, pelejamos tanto, batalhamos para erguer uma vida e termos uma vida espiritual, na presença do Senhor equilibrada, abençoada, mas por causa das más conversações, por causa dos medos, por causa das alianças, nós começamos a ceder e a perder a autoridade. Eliasibe perdeu a autoridade. Ele levou Tobias para dentro da casa do Senhor, o lugar que era para se colocar os dízimos, o lugar que era para colocar o cereal, o lugar que era para colocar o sustento e o mantimento dos levitas, tudo aquilo foi profanado. A profanação entrou dentro da casa de Deus, e nós temos visto hoje a casa de Deus sendo profanada. Pessoas estão profanando a casa de Deus de várias formas, utilizando da mentira para levar o povo muitas vezes à emoção.
Recentemente eu estava lendo na internet um determinado pastor que está fazendo uma aliança com um outro homem que é um ex-pastor. E ele dentro escreveu vários artigos, e um dos artigos que ele escreveu, ele disse assim: eu não quero ir para o céu, eu quero viver nessa terra, eu sou homem desta terra, eu gosto do cheiro do capim. E começa a fazer como se fosse uma poesia, e as pessoas ouvem aquilo, se encantam com tais palavras, mas se esquecem, porque a Bíblia fala que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, que a natureza será restaurada, que nós teremos um novo céu, uma nova terra, um lugar de descanso, um lugar de glória. Mas quantas vezes se levantam pessoas falando palavras tão doces, tão suaves, aparentemente tão ungidas, mas na verdade é boca de Satanás, seduzindo, enganando e levando as pessoas a andar por caminhos tortos. Aqui, a casa sacerdotal, a casa de Deus, o ambiente aonde era o lugar de culto estava sendo profanado, porque o sacerdote levou para dentro da casa do Senhor o inimigo. O inimigo muitas vezes entra dentro da nossa casa, senta na nossa mesa, come do nosso pão, bebe, muitas vezes, dali da nossa água, e muitas vezes está nos traindo. Aqui, o inimigo entrou, mas Neemias voltou, e as coisas começaram a mudar. Nós observamos aqui que essa família sacerdotal, ela começa a beneficiar o inimigo. E isso acontece nos dias de hoje. Sorrateiramente, os inimigos vão entrando, se transformando em ditos amigos e vão sendo beneficiados daquelas bênçãos que Deus tem para você, para sua família, para sua casa. E quem que vai ser atingido nisso tudo? Seu filho, sua mulher, você. E quando você vê, o inimigo está usufruindo daquilo que Deus está dando para você, para sua família, porque Deus tem uma aliança contigo. E Deus é fiel, mesmo quando nós não somos, Ele já é fiel. Imagina nós tentando ser, na tentativa de sermos fiéis a Deus, Deus, Ele tem prazer em nos dar algo. E muitas vezes o inimigo entra, se beneficia disso e ainda prejudica quem está com você dentro do templo e que, junto em oração, na leitura da palavra, te ajudou a construir aquele templo, aquele lugar de oração, a família estruturada por Deus para servir a Deus, pregar o Evangelho. Então, muito cuidado, porque imagine uma coisa: quem é inimigo de Deus não pode ser seu amigo. Pode ser até seu conhecido, mas seu amigo, tem um ditado que diz: me dizes com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Né? E tem um outro agora que eles estão lançando aí: me diga com quem tu andas e eu vou dizer se eu vou. Então, você é realmente isso. Você me diz com quem que você anda e eu vou dizer se eu vou ou não. Porque você acaba beneficiando: eu vou agradar fulano, ciclano, beltrano, e você está tirando o testemunho dentro do seu lar. Você não está beneficiando seus filhos, você não está satisfazendo muitas vezes a sua esposa, que não gosta daquele tipo de aliança, e você está lá teimando com aquilo. Então preste atenção, eu tenho certeza que Deus está falando em alguma área da sua vida, alianças erradas. É tempo de recomeçar, é tempo de reconstruir. E o interessante de Neemias é que quando ele toma a atitude de ir e de reconstruir aqueles muros, ele, quando chega e vê aquilo, ele não simplesmente se entristece. Muita gente fica: tô triste porque isso está acontecendo. Então, por que você está assim? Tô triste porque fulano está fazendo isso. Mas não toma atitude, não. Ele está triste e ficou triste. Não. Neemias, a partir do momento que ele vê que está errado, ele toma atitudes. As atitudes são muito importantes quando nós queremos seguir a Deus. E as atitudes são individuais e eu escolho tomar essa atitude ou não. Porque a salvação, ela é individual. E aí o texto diz que quais foram as atitudes que ele começa a tomar quando ele vê a profanação na casa de Deus.